Fala galera, beleza? Hoje tô fazendo o primeiro vídeo aqui do canal, que vai ser o meu canal, mais ou menos que eu vou falar, vou trazer algumas mensagens para vocês. Ainda não sei se eu vou trazer todos os dias, mas eu vou estar trazendo pelo menos umas duas por semana. E basicamente é isso. Para quem não sabe, a gente tem um podcast aqui, que está aqui atrás, Jesus Cristo Podcast. E também eu faço parte do projeto Quero Conhecer Jesus, que já apareceu aqui junto na TV. E eu vou trazer minhas mensagens aqui nesse canal. E também vai ter alguns cortes que eu vou estar fazendo, que vai sair no Instagram e no meu TikTok. Então, se vocês quiserem me seguir no Instagram, vai estar aparecendo aqui na tela o TikTok e o Instagram. E também, se vocês quiserem ver o podcast, vai estar tudo aqui na descrição também. É só vocês entrarem lá, clicar que vocês já vão direto para o podcast. E também tem os estudos no canal aqui do projeto Quero Conhecer Jesus. E hoje a mensagem que eu vou trazer para você aqui explicando o quanto Deus conhece a gente. E hoje eu vou vou ler uma parte aqui, um versículo de Mateus capítulo 1. E começa no versículo 18, que o título é O Nascimento de Jesus Cristo. Eu vou trazer essa parte aqui porque foi uma das partes que eu comecei a ler e que mais me marcou até hoje. E eu acho assim que aqui ensina muita coisa, ainda mais quando você se aprofunda e quando você vai estudar isso daqui. Se você só passar e ler, você vai entender uma coisa, mas quando você se aprofunda, você vai ver que é muito diferente. Então eu já vou ler para a gente não ter tanta enrolação. O nascimento de Jesus Cristo, o título, no versículo 18 começa: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estado Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter recebido o Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria informar, intentou deixá-la secretamente. E no 20 continua: E projetando ele isso, eis que em sonho lhe aparece um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então, o que ele está dizendo aqui? Você só passando e lendo, no versículo 18 e no 19, você vai entender que José, o que aconteceu. Eu vou passar o que eu li, na hora que eu li, né? Não depois que eu me aprofundei. Na hora que eu li, a gente entende o quê? Que aqui, Maria, na época, Maria e José, eles não eram casados. Eles não eram casados, mas eles tinham um compromisso ali. Então, provavelmente, eles eram noivos, eles já estavam para casar. E o que acontece? Maria deve ter chegado em José e ter falado: ó, eu estou grávida do Espírito Santo. Então, imagine José, imagine a cabeça de José nessa hora. Se coloque no lugar de José, você que é casado ou namora e chega a sua mulher e fala dessa forma: eu estou grávida do Espírito Santo. Mesmo que você esteja ali com Deus, você esteja, né, na vontade de Deus, que nem José aqui estava muito na vontade de Deus, eu vou chegar lá e vou explicar, e ele mesmo assim, ele teve dúvida. Se você ler, você vai entender que José estava indo embora, tipo, das linguagens de hoje, muita gente fala, o José meio que estava indo embora, ia largar a Maria meio que o B.O. e ele ia embora. Mas tem uma parte aqui, se você parar para ler, aqui, ó, fala: então José, seu marido, como era justo. Então eu vou chegar na parte daquela época, como que era. Naquela época, se a mulher te traía, ou se a mulher fizesse adultério, naquela época dos judeus, que nem tem muitas partes da mulher do adultério, quando Jesus ela vai ser apedrejada, e Jesus fala: atire a primeira pedra quem não tem pecado. Então, todo mundo meio que conhece essa passagem. E ali aconteceria a mesma coisa com Maria, porque meio que José estava achando que ela pecou, ela fez um adultério contra José. Ela traiu José, nas palavras mais fáceis. Ela traiu José. E naquela época ela seria apedrejada. Só que para ela ser apedrejada, a primeira pessoa que teria que tacar essa pedra, meio que para autorizar isso, seria José. Mesmo ele não estando casado, mas ele tinha um compromisso com ela. Então, meio que naquela época ele era responsável por ela. Então, ele tinha que tacar a primeira pedra.
E então, que nem José, que nem fala, José estava fugindo secretamente. Então ele estava fugindo sem que Maria soubesse. E com isso, o porquê que José é justo, né? Se ele fosse um homem justo, ele faria a lei, que era a lei dos judeus. Justo é você cumprir a lei, é você ser um cara justo. Só que ele, por amor a Maria, por compaixão, ou não sei a palavra, mas acho que é amor a Maria, por ele ser um homem justo, ele fugindo, Maria não seria apedrejada. Mesmo meio que ele achando que Maria tinha traído ele, mesmo assim ele queria salvar Maria. Ele não queria o mal para Maria. Então ele fugindo que ia achar, José engravidou ela e fugiu. Né? E fugiu, e a responsabilidade ia toda para ele. Então, quem teria que ser apedrejado seria ele se ele fosse encontrado. Então, ele chamou a responsabilidade para ele. E você lendo, sem você estudar isso, você acha que José estava fugindo. José não queria aquela responsabilidade. E o que eu trago com essa palavra para vocês? Assim, as nossas escolhas. Às vezes, Deus coloca coisas na nossa vida e por a gente achar que está fazendo as coisas certas, a gente perde muitas coisas. Que nem José, ali, vamos dizer, ele teria uma bênção muito grande na vida dele. Então, pensa assim, Deus conhecia tanto José, amava tanto José, que ele estava dando o filho dele para José criar. Então, a responsabilidade do crescimento de Jesus foi toda de José e Maria. Então, ele amava tanto José, ele era ele estava na vontade tanto de Deus que Deus deu Jesus para ele cuidar. Então, ele ia cuidar de Jesus. Ele ia fazer Jesus crescer, ia fazer Jesus e meio que ir pelo caminho certo para ele ser um homem. Crescer e ser um homem. Então, olha a bênção que José ia ter na vida dele e ele ia perder. Se ele foge, que nem aqui está escrito, secretamente, ele ia perder essa bênção. A gente pensa que Deus vai dar bênçãos na gente só em coisas materiais. Mas não. Deus deu o filho dele para José crescer. E ali, vamos dizer que José estava tanto na vontade de Deus, que ali José era um filho tão obediente a Deus, que Deus veio e avisou a ele. Mandou um anjo para avisar ele o que Maria estava dizendo era verdade, que ela estava grávida do Espírito Santo. E é isso que a gente sempre fala no podcast. Se vocês assistem o podcast, eu convido vocês a virem assistir, vocês vão entender. Porque quando aqui na época não tinha o Espírito Santo ainda, porque o Espírito Santo só desceu para a terra para falar com a gente quando Jesus ressuscitou. Jesus ressuscita, depois de 40 dias o Espírito Santo desce. Mas ainda assim, que nem ela ficou grávida do Espírito Santo de Deus. Então, ali José, Deus gostava tanto de José, ele estava tão obediente a Deus que ele estava cuidando de José. Ele cuidou de José. Mesmo José achando que estava fazendo a coisa certa, ele estava fazendo uma coisa certa no coração dele. Eu não vou me vingar de Maria, eu não quero que Maria morra ou algo do tipo que ela morra. Se ele fosse fazer a coisa certa, a partir vamos dizer assim, na lei dos judeus, Maria morreria. E então ele amava tanto a Maria, era um homem tão justo que ele fugiria e a responsabilidade seria toda dele. E o que aconteceria ali? Então José ia perder a bênção dele. Ele ia fugir. Ele ia fugir dali e ele ia perder essa bênção. E Deus, como gostava tanto dele, avisou ele. O que eu faço com isso? O que eu coloco com José? O que aconteceria para hoje em dia? Às vezes a gente tem, no nosso coração, a gente quer fazer coisas que a gente acha que é a coisa certa. No nosso coração é a coisa certa. Mas muitas das vezes Deus tem algo ali que te deu ali, está ali do ladinho, só esperando você pegar, você aceitar aquilo, mas você faz escolhas diferentes. Você vai para outros caminhos. E como que José estava na vontade de Deus, era um filho obediente a Deus, Deus cuidou dele, mandou um anjo para falar com ele. É a mesma coisa hoje em dia. Se você está na vontade de Deus, Deus manda o Espírito Santo para cuidar de você, para te mostrar o caminho. O Espírito Santo é isso, ele te mostra o caminho, ele te guia. Mas se você não está na vontade de Deus, você está em outros caminhos, você não é obediente a ele, muita gente fala,
Deus tem escolhidos, tem pessoas preferidas. Não, Deus tem filhos obedientes. Deus tem pessoas que seguem o que ele fala, seguem o caminho dele. É essa a diferença. Quando você segue o caminho dele, ele vai cuidar de você. É a mesma coisa se uma pessoa tem um filho obediente e um filho que não é obediente. Quem você vai cuidar mais? Quem mais vai estar no seu caminho? O obediente. Então, é a mensagem que eu deixo. Você é obediente a Deus? Você segue o caminho que ele fala? Porque aqui, olha a bênção que José iria perder se ele não tivesse na vontade de Deus. Ele não tivesse no caminho dele. Então, é a mensagem que eu deixo. Então, se vocês puderem deixar o like, compartilhar esse vídeo. É o primeiro vídeo, então, aos poucos a gente vai aprendendo, vai acostumando com isso. Como eu disse, é o primeiro vídeo do canal, a primeira mensagem que eu deixo. E é basicamente isso. Se vocês puderem assistir os podcasts, deixa seu like, compartilha, segue nas redes sociais, vai estar aqui na tela e na descrição também. Nem já falei do podcast, também do projeto Quero Conhecer Jesus. E é isso, obrigado a todo mundo. Tchau e que Deus abençoe.